Mulheres Intercessoras do Palácio da Justiça. Eu vou pedir também à pastora que inclua nessas orações já a mensagem que nós teremos agora pela manhã, pela pastora Esther Ribeiro. Gente, a pastora Esther, a minha ligação maior é com Sônia, irmã da pastora, minha companheira de distribuição dos Novos Testamentos nos hospitais. Sônia é uma querida, uma serva de Deus, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e respeito. E a Sônia sempre me falava da irmã da pastora Esther, médica, largou os afazeres. Eu sei que segunda-feira é um dia complicado para estar aqui conosco. Aceitou prontamente o convite. E sempre que Sônia falava da família da pastora, eu lembro que ela compartilhou um testemunho da pastora Esther que marcou profundamente a minha vida, quando a pastora ainda cursava a faculdade de medicina. E aquilo ali eu tenho compartilhado com outras pessoas, eu só não vou falar agora para não tomar tempo, eu também não sei se ela vai tocar, mas olha, gente, a admiração que eu tenho por essa mulher é enorme, uma mulher intercessora, uma mulher de Deus, que Deus tem usado profundamente, tem sido canal de bênção na vida das pessoas. E agora te pedimos pela pastora Esther, a pastora Esther, que também é médica, uma mulher que sabe cuidar de gente, Pai, e uma mulher que pela tua palavra também cuida de pessoas, cuida do espírito, cuida da alma, cuida do psique, Pai. Pai, nesse momento que ela venha ser instrumento em tuas mãos, como eu sei que tem sido, pelos testemunhos que já ouvi. Pai, conceda a ela nesse momento, Senhor, a tua palavra, aquela que tu queres que venha nos ensinar, que venha preencher o nosso coração, para sairmos daqui diferente de como nós entramos. Nós queremos sair daqui, Senhor, olhando para o alto, te agradecendo, te adorando, te louvando, porque cada dia tu tens nos livrado de tantas situações, por isso que não sofremos nada, porque tu tens nos livrado a cada dia, tens nos direcionado. Pai, continua com a pastora, para que ela seja de fato instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Já que estamos de pé, vamos ficar de pé e abrir a Bíblia no livro do 2 Samuel, no capítulo 21. 8. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido Samuel, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram esses 7 juntamente, foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra.
Podemos assentar. Eu quero louvar a Deus por esse lugar de intercessão nessa casa. Estava falando com o doutor Ademir que o povo daqui não tem noção o que é isso aqui. Não tem noção. Esse lugar de socorro, esse lugar de poder, esse lugar em que Deus muda a história. O povo que trabalha aqui, que anda por aqui, não tem noção do que é isso aqui, gente. Porque se tivesse noção desse lugar, não tinha lugar. Do que acontece aqui. Nada assim, que precise ser acrobático, nada por luzes, nada disso não precisa. O nosso Deus não precisa desse chamariz. Ele é o Todo-Poderoso. Mas o Senhor se fará conhecido nessa casa. Também, porque não só na quarta-feira, mas também agora, por mulheres que se levantam para orar. Eu louvo a Deus por ser mulher, por poder gerar. E aqui estão mulheres que vão gerar uma nova vida para esse tribunal. Amém. Eu creio nisso. Gerar fé, gerar vitória, gerar salvação. Vai ter muita coisa que o Senhor fará gerar do ventre e do coração dessas mulheres, dos joelhos dessas mulheres, nesse tribunal, para a glória do nome do Senhor. E a doutora Silvia falou há pouco das dificuldades que tem aqui. Ela lidou aqui, o doutor Ademir também, durante muito tempo, e ainda está, né? Então sabe as entranhas desse tribunal, né? A gente não sabe, mas eles sabem. As entranhas desse tribunal, quantas questões terríveis às vezes, indizíveis outras vezes, né? Impossíveis tantas vezes, mas isso tudo é bijuteria diante do nosso Deus. Porque o nosso Deus, como era feito os candelabros lá do tabernáculo, é ouro batido, ouro por dentro, ouro por fora. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso. Não há impossíveis. E a doutora Silvia falando da maneira... Engraçado que quando a doutora Silvia me ligou, eu fui impactada pela ligação dela, por dois motivos. Primeiro, pela alegria da voz. É uma coisa assim que eu acho que eu até vou gravar essa outra vez que ela me ligar, porque ela tem uma alegria na voz. Quando ela te liga, você já fica, mesmo se você estiver solo baixo, você fica feliz, porque ela tem uma alegria na voz, é impressionante, gente. Impressionante. Como eu nunca a tinha ouvido assim no telefone, eu fiquei maravilhada com essa alegria que impacta o coração da gente. Então isso já foi uma coisa boa demais. E duas, porque, gente, eu não conhecia a minha próxima. Ela é amiga da minha irmã. Mas eu a via junto com a minha irmã nos eventos. Eu também fui auxiliar, mas não fui auxiliar como minha irmã era, né? Porque a vida corrida a Jesus, né? Então, Sônia ama de paixão, né? Sônia ama da Silvia, assim, uma paixão louca, né? Ela fala tanto da doutora que é uma coisa assim preciosa, é recíproca essa coisa entre vocês. Minha irmã já tem 80 anos, então já está mais aquele passo do gado e da criança, né? Como diz a palavra de Deus, né? Então, aí quando ela me convidou, eu falei, Jesus, mas como? Quem sou eu, né? Igual Davi, último lá no campo, né? Eu nem a conheço direito, ela nem nunca me viu falar, nem nunca nada. Essa criatura tem essa coragem toda, né? Imagina. Mas na hora que ela falou comigo ao telefone, veio ao meu coração esse texto de Rispa. Eu digo que Rispa é uma das mulheres que estão na minha lista para me conversar lá no céu com ela. Eu amo Rispa, porque Rispa é uma mulher que ela foi sequestrada, ela perdeu seus 2 filhos. Saul fez uma coisa errada, Josué fez um pacto com os gibeonitas,
de nunca matar ninguém da família, do povo de Gibeão. Fez um pacto errado também. Josué fez um pacto sem consultar o Senhor, mas fez um pacto. E a palavra da gente vale. Isso que é outra coisa que é importante. A nossa palavra vale. Por isso que sejam poucas as nossas palavras. A Bíblia nos orienta. Sejam poucas. Porque se a gente falou, está valendo. A gente é boca de Deus na terra. Então cuidado no que a gente fala. Não pode ficar falando qualquer coisa. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Então sejam poucas as nossas palavras. Então Josué fez um pacto com os gibeonitas lá atrás. E Saul lá na frente quebrou esse pacto. Matou o pessoal todo, acabou com a raça dos gibeonitas, foi uma loucura. Aí depois, Davi dá no trono, chega o pessoal lá. Digo, ó, nós queremos que isso seja acertado. Não é assim, nós tínhamos um pacto com Josué, Saul quebrou o pacto, nós precisamos reparar. Nós queremos reparação. Davi falou, você quer o quê? Nós não queremos dinheiro, nós não queremos matar ninguém, nós só queremos da descendência de Saul 7 homens para serem mortos, representando todo o nosso povo. Imagina isso. Bom, simples. Aí foi na casa de Rispa, que era concubina de Saul, que tinha 2 filhos, dos 7, os 2 de Rispa foram. Imagina. Os 5 da filha de Saul também foram. Então, 5 netos de Saul e 2 filhos da concubina. Os únicos filhos que ela tinha, Armoni e Mefibosete. E pegaram esses homens e enforcaram em cima de uma rocha. Só que a lei dizia que eles tinham que sepultar no mesmo dia, antes do pôr do sol. Mas o pessoal enforcou e foi embora, já pagou a conta e deixou o pessoal lá. Matou, foi embora para casa, para sua terra e acabou. E aí como é que fica? Gente, essa mulher é poderosa. Era uma concubina, não valia nada naquela época. Não era nem o esposo oficial. Já era mulher, já era concubina, o marido já tinha morrido, então valia o quê? Nada. Mas ela se posicionou. Filho, então ainda que o pessoal acha que a gente não está com nada, não se preocupa não. Nosso caso é com Deus, não é com ninguém. Nosso assunto é com o Senhor, né? Então ela subiu daquela penha, pegou um pano de silício, que quer dizer dor, sofrimento, angústia, amargura, e forrou aquela penha e ficou sentada ali 6 meses, espantando os pássaros para não ficar bicando seu filho, e de noite espantando os chacais para não comer nem puxar o seu filho e levar você para onde? De 6 meses, de abril a outubro, ficou aquela mulher espantando os animais de si, seu filho, porque ela queria que o seu filho fosse sepultado com dignidade. Olha só. Às vezes a gente acha que já morreu, deixa para lá, né? Mas tem muita coisa que a gente pode reivindicar para dignificar aquela pessoa que já morreu. A morte não acabou com tudo, não. Tem muita coisa para a gente fazer. Né? Quantas petições aqui tem pós-mortem, né? Então, olha só, gente, imagina aquela mulher sentindo aquele cheiro de decomposição, vendo seu filho apodrecer na sua frente. 6 meses ficou aquela mãe ali, de abril a outubro, aí em cima daquela penha, porque ela não tinha marido, não tinha filho, não tinha nada, ela foi morar lá, exigindo com aquele ato que os filhos fossem sepultados. Era o que ela queria, só isso. Como ela não tinha voz, como ela não tinha nada, ela foi pedir a quem? Resolve. E aí ela intercedia pelo seu filho, pelo sepultamento do seu filho. Gente, a intercessão vale muito. Era uma mulher sem nenhum valor, não tinha mais nada, e foi pedir ao Senhor. Ficou ali. Gente, quando eu penso que a voz daquela mulher soou
tão alto, que imagina o povo que passava ali todo dia vendo aquela mulher ali. Que exemplo aquela mulher não foi para aquelas outras mulheres daquela cidade, que olhava aquela mulher perseverando e lutando pelo seu filho já falecido. E aquelas mulheres aprenderam muitas coisas com aquela mulher, só por estar ali. E muito povo vai aprender com esse povo, só por estar aqui. Só por estar aqui. E a voz daquela mulher que não era voz, era o silêncio daquela mulher, aquela voz sem valor, soou lá no palácio do rei Davi, porque o povo foi lá e disse: ó, rei, está acontecendo isso lá naquela pedra. O povo foi lá e disse a Davi: ó, a Rispa está lá até agora, não vai fazer nada não. Está lá, aquela mulher, tem 6 meses já que ela está lá. Está tudo aquela situação. E o clamor daquela mulher alcançou o coração do rei. E ele fez uma ordem, que fossem lá, sepultassem, ela pelejava por ela, e abençoou todos os 7. Todos os outros 5 que também estavam na mesma. A Bíblia não relata que a outra mãe ficou lá pelos 5 filhos, mas ela ficou pelos seus. E a ordem do rei foi o quê? Sepulta os 7, vai lá, pega direitinho, sepulta direitinho, até Saul, que era a culpa desse problema, que também estava fora do seu sepulcro, morreu lá e ficou por lá mesmo. Saul e Jonatã recebeu a bênção por causa dessa mulher, por causa do Saul, que tinha sido o causador desse drama todo. Ele também foi abençoado, porque o corpo dele, que estava em outra cidade abandonado, junto com o filho, porque ele morreu por lá, pelos filisteus, e ficou por lá mesmo. Davi falou: traz também o corpo de Saul, o corpo de Jonatã, enterra no lugar que ele tem que ser enterrado, que era no sepulcro de Quis, que o pai tinha comprado, tem um sepulcro para ele lá. Ele era rei, afinal de contas era rei, e o filho do rei, então sepulta ele lá também. Olha só, a firmeza intercessória dessa mulher alcançou a bênção ao rei, que tinha errado, que tinha causado isso no filho. Gente, às vezes Deus faz coisas estranhas, porque ela podia querer: eu quero mais que Saul, se dane, que fique lá, né? Mas a atitude dela abençoou o causador do problema. Gente, olha aqui, evangelho é diferente. Às vezes a gente quer que o causador do problema se dane, mas o Senhor quer abençoar o causador do problema também. Fala sério, evangelho é o contrário. Evangelho é o contrário. E quando a gente quer que o causador do problema sofra mais um dano ainda, o evangelho é o contrário. O evangelho abençoou o causador do problema também, porque ele estava como rei abandonado lá na outra cidade. O sepulcro dele não foi sepultado no sepulcro que era dele. E nessa postura de Rispa, de perseverança, foi pego o corpo dele. Jonas, o amigo de Davi, também estava lá. Trouxe todo mundo, botou todo mundo bonitinho. Por causa de quê? Por causa de uma mulher perseverante, enfrentando dificuldades. Você imagina a dor dessa mulher e a perseverança. Então, gente, nós nessas casas seremos mulheres perseverantes. Importa a dor que nós estaremos sofrendo, dificuldades que estaremos enfrentando. Deus vai trazer mulheres que vão trazer assuntos tenebrosos, que a gente vai ficar assim: mas como? O Senhor fará. O Senhor fará bênção para aquele acaso e bênção para, às vezes, o causador daquele problema, porque aqui serão coisas extraordinárias, contrária a esse mundo que jaz no maligno, além daquilo que a gente pode entender. E aí, a terra estava passando fome por 3 anos. E quando Davi foi perguntar ao Senhor por quê, ele falou: por causa de Saul, que fez essa carnificina lá no Gibeon.
E quando, sabe, Davi acertou a situação toda, por causa dessa mulher Rispa, o Senhor sarou a terra. Olha só, gente, Rispa, uma mulher que era concubina, que ficou viúva, valia nada, obviamente, porque era a concubina do rei, o rei já tinha ido, ficou na alegria dos 2 filhos, tiraram os 2 filhos, ficou sem nada, mas mesmo nessa situação de penúria, de angústia, de dor profunda, se posicionou. E por causa disso, Deus sarou a terra. Deus restaurou a situação do rei que tinha causado aquele problema. Deus faz uma obra assim, além do nosso entendimento. A gente está pedindo isso, Zinho. Deus quer coisa grandiosa. Então perseveremos. Perseveremos, que vale a pena perseverar na intercessão. A doutora Silvia falou acerca do caso da minha mãe. E minha mãe era uma mulher de oração, gente. Ela tinha lido 75 vezes a Bíblia toda, cansou de ganhar aquele negócio da sociedade bíblica, no fim eu nem queria mais aquele negócio não, porque eu uma vez que ela leu em 3 meses a Bíblia toda, né? E aí eu estava fazendo faculdade de medicina longe da minha casa, eu era servidora pública já naquela época a gente jovem trabalhava para ajudar a manter a casa, né? Hoje o jovem tem tudo, quer saber de nada, mas tudo bem. Mas, e aí meu irmão, que era advogado, que é defensor, né? Aposentado agora, e aí ele fez o requerimento, tudo dentro daquele artigo, tal, o doutor Ademir sabe bem, a doutora Silvia também. Eu tinha direito dessa transferência e tudo mais, mas aquilo estava encalhado lá. A mamãe, a gente até brincava com a mamãe, dizia, mamãe tinha feito uma vala na rua da reitoria da UF, de tanto que ela ia lá. Ela ia tanto que já até baixou o cimento lá da UF. Mamãe já vai para o seu caminho que você fez, né? De tanto que ela ia lá. Mas uma vez ela saiu de casa e Deus deu um texto para ela. Agora não estou lembrando, mas eu sabia de cor, há muitos anos, eu já me formei há 40 e tantos anos, você imagina o texto, não chorarás mais. Eu não lembro o resto. Muito bem, aí a mamãe foi lá, para ver o que estava acontecendo. E a mamãe entrou, eu que vim aqui para falar do caso, do processo da minha filha, não sei o quê. Aí o moço que estava recebendo lá, ela falou, mas teve um homem, um senhor de branco aqui, e a gente já resolveu tudo, a gente já assinou, já resolveu, a transferência já está resolvida, mas ele saiu aqui da porta agora, ele saiu, a senhora entrou, a senhora não viu ele no corredor, não? Deus tinha mandado um anjo do Senhor lá para falar com aquele povo, desengaveta o processo da minha serva. E aí o Senhor mandou o anjo do Senhor lá na reitoria da UF em Niterói. Que o moço falou, mas agora mesmo nós resolvemos esse caso aqui, já está resolvido, já resolvemos. Aquele moço de branco que saiu aqui, mas a senhora não viu, ele mal saiu na porta, a senhora entrou, a senhora não viu ele saindo pelo corredor? Não, você sabe que é a mamãe da Assembleia de Deus, você já viu o poder que aquela mulher era. Ela começou a dar glória a Deus, aleluia, na cara do funcionário lá. Glória a Deus, aleluia, Jesus respondeu a minhas orações. Por isso que Deus disse no versículo que eu já peguei em casa, que eu não ia chorar mais. E Deus é maravilhoso. E assim foi resolvido aquele ano mesmo. Eu fui transferida para a UF. Então, o nosso Deus é esse Deus. Eu estava contando para o doutor Ademir, eu trabalhei 30 anos no Azevedo Lima, porque agora depois de tantos anos, eu me formei na UF em 75, você imagina quantos anos já fazem, né? E aí, eu estava no Azevedo, se hoje a saúde já não é aquela Brastemp, imagina quantos anos atrás já não era mesmo. Então eu trabalhei 30 anos no Azevedo Lima, e um dia eu estava de plantão. Gente, faltam quantos minutos, doutora Silvia? Por favor, 6 minutos para acabar, né? Tá bom, deixa eu contar esse testemunho para acabar. Deixa eu fechar aqui para mim não empolgar, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né?
uma fonte inesgotável. Então, aí entrou uma menina que tinha feito um aborto, uma jovem, que tinha feito um aborto, mas ela sangrava tanto, que era uma coisa assim terrível, terrível. E subimos rapidamente para o centro cirúrgico e fomos para a cirurgia, eu, o anestesista, anestesiamos, e ela fica naquela posição ginecológica, eu boto um banquinho de frente à genitália da paciente para fazer a curetagem, e um baldezinho embaixo e tal. E aí eu comecei a fazer a curetagem, porque tirando todo o resíduo que fica dos restos do aborto, o útero contrai, tudo ser resolvido. Mas eu já tinha feito tudo. Ao meu ver, não tinha nada mais ali. E aí, aquilo espirrando assim, ó, o colo do útero, você pensa numa pera, e puxa aquele cabinho da pera, aquele negócio redondinho assim, aquele buraquinho, aquilo ali. Aí, eu falei, Jesus, eu pegava um tufo de gás e botava na pista, apertava contra o colo do útero, eu falei, Jesus amado. E aí quando eu soltava, eu falei, aí de repente eu olhei para ela, aquele nariz branco, eu falei, Jesus, essa mulher está perdendo muito sangue. Quando eu olhei para o balde, tinha sangue à vontade, eu falei para o meu anestesista, gente, eu preciso de sangue. Mas naquela época a gente não tinha nem banco de sangue, aquela confusão, não tem sangue. Meu amigo era chefe do banco de sangue lá do Horácio de Freitas, lá em Niterói. Eu liguei para ele, ele falou, liga para ele aqui, o telefone e tal. Ele, não, você sempre me socorria nas minhas aflições, né? E aí ele me mandou, eu falei, mandei o funcionário para buscar, pedi um funcionário para buscar lá e tal. O anestesista já falou, olha, Esther, não adianta pensar que você vai abrir essa barriga, vai tirar esse útero para parar o sangramento, que não vai dar não, porque essa moça está muito espoliada, está muito anêmica, está sem condições de fazer anestesia para você abrir a barriga. Porque quando é uma coisa assim, a gente abre o abdômen, tira o útero, não tem como sangrar. Mas ele falou, não vai dar para fazer não. Ela está muito bom. Eu falei, Jeová, como é que faz? Como é que a gente faz? Ora! É a solução, gente. O que eu vi na minha vida de Deus operar proezas quando eu estava em apuros cirúrgicos e no consultório também muitas vezes era orar. Você vai orar. E eu não tive dúvida, peguei um tubo de gás, botei na pista e comprimi o colo do útero. Senhor, eu sei que essa moça pegou contra ti quando abortou essa criança. Mas ela não te conhece, não sabe quem é o Senhor. Mas eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o Senhor. Tu és um Deus misericordioso, perdoador. Tem misericórdia dessa moça. Socorre a gente nessa madrugada, nesse hospital público, sem grandes recursos, mas o Senhor é o meu socorro. Bem presente na hora da minha angústia, Senhor. Socorre essa mulher e faz parar esse sangramento, porque ela está nessa anemia profunda. Não vai ter como operar essa moça, Senhor, pelo poder do teu nome. Repreende, Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus. E orando, eu orei em voz alta, não queria saber, eu pedi socorro, alguém podia me socorrer. Aí eu tirei a gás, que toda vez que eu tirava, saía aquele sangue que tinha sido represado, né? Que não estava saindo, porque eu tinha comprimido, e quando saía aquele sangue todo, ficava espirrando assim. Quando eu tirei a gás, gente, olha, eu lembro aquilo como se fosse hoje, não saiu uma gota de sangue. Quando eu olhei assim, eu já sou espaçosa, porque agora eu estou velha, eu estou menos espaçosa, mas naquela época eu era jovem. Ah, meu amigo, vai na frente. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Pelo centro cirúrgico de madrugada no hospital, Mequetrefe, que era naquela época, né? Agora melhorou muito. Glória a Jesus, louvado seja. Quem está vendo, Esther? Eu digo, parou de sangrar. O Senhor é bom. Aí o anestesista falou assim, vamos esperar mais um ratinho. Eu espero até amanhã. Aí de repente, saiu aquele filetezinho de sangue assim, que escorrendo. Eu já estava na alegria do Espírito Santo, né? Toda na coisa assim, no poder da alegria, no dedo dele para operar milagre na minha frente. Aí eu já estava animado, eu falei para o sangue, você já está repreendido no poder do nome de Jesus. Você faz favor de parar. Você
Pai vai se glorificar. E cantava ainda, e glorificava Jesus. Eu disse, Jesus, vamos esperar mais um cadinho. Eu espero até de manhã. Agora eu espero tudo, agora só vou glorificar Jesus. E cantava ainda, e glorificava Jesus, e cantava ainda. As enfermeiras todas do hospital foi tudo lá para o centro cirúrgico para ver o que estava acontecendo. O milagre, Deus operou esse milagre poderosamente. Gente, vale a pena interceder. Porque ainda que a gente não veja o milagre na hora, como Rispa não viu, ela orou 6 meses. Passou aquele aperto de ver o filho se decompondo na sua frente, aquela luta. Às vezes você está orando, a coisa vai ficando pior. Vai ficando pior. Eu digo, fica firme. Está piorando, mas vai melhorar. Vai cair. Vai, Deus vai responder. Ele está fortalecendo a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança, sabendo que Ele vai dar uma bênção quando a gente já estiver no ponto de bala. Porque a hora que a bênção chegar, você está crendo, beleza, a sua fé está fortalecida e a sua vida está pronta para glorificar o Senhor e proclamar as grandezas do Senhor. Porque na hora que a gente está no sufoco, a gente pede a Deus e o mundo. Aí quando Deus responde, a gente não fala para ninguém. Fala sério, toma tendência. Na vida. E tem que contar para todo mundo os feitos poderosos do Senhor nosso Deus. Não é? Então às vezes Deus permite um tempinho assim, só para preparar a gente. Ainda muito metidinho, vem abaixo do nosso nariz, a gente está muito arrumando. Aí no tempo que está, Deus dá a bênção. Então, Deus pode dar a bênção na hora que é emergência, como Deus fez nesses casos. Deus pode dar a bênção, ao nosso ver, tardiamente, mas nunca é tardio, é sempre no tempo certo, não é verdade? Então, amadas e amados, Deus vai trazer mulheres para esse lugar. Mulheres que serão intercessoras. Mulheres que terão o privilégio de ver o que Deus vai fazer aqui. Eu estava dizendo ao doutor Ademir que eu louvo a Deus, porque Ele me bota no lugar em que eu vou presenciar o milagre. Eu fico toda bobinha, que Deus me botou ali, eu pude ver o milagre, eu pude ver a bênção, eu fico toda alegrinha. Digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me colocou no lugar em que eu pude ver a Tua mão soberana fazendo essas coisas. Então que Deus, assim, nos abençoe, nos fortaleça, nos encha de ânimo, de vigor. O mundo jaz no maligno e está contra uma tsunami que está vindo contra nós, mas nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. E essa tsunami não vai nos colocar de pé, porque somos arautos do Senhor, nós somos a boca de Deus nessa terra. Enquanto o Senhor não voltar, nós estamos aqui dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para lutar, para colocar a Tua palavra na boca desse povo, para guerrear contra as hostes malignas do adversário, para repreender toda a obra maligna que vai vir aqui pedindo de coisas que vocês não vão nem acreditar, e vai orar e o Senhor vai responder, e vão ser tanta gente que vai vir querer para cá, para orar. Lá naquele canto lá, tem uma sala de um pessoal que ora. Onde é o lugar que ora? Onde é o lugar que ora? Onde que é o canto da bênção? Onde é que é o lugar da reunião do que Deus fala, que Deus responde? Mas você vai ver, porque esse é o nosso Deus, que faz maravilha ainda hoje. Só depende da gente crer o que Ele faz. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, mensagem extraordinária. A vontade de ficar aqui o dia inteiro ouvindo. E como Rispa, precisamos perseverar. Não é verdade? Conto com vocês. Muito obrigada, pastora, por essa palestra, por essa lição de vida. Senhores, olha, queridos, até agora eu só chamei mulheres para vir aqui à frente. Mas eu gostaria muito, Deus tocou no meu coração, eu gostaria de chamar o meu marido Ademir para fazer essa oração final. E eu vou dizer por quê. Foi ele que me inspirou a oração.
Sábado agora nós estamos completando 28 anos de casado. E o despertador toca meio-dia, porque é hora de orar. 3 horas da manhã esse homem está ajoelhado orando. E é uma intimidade com Deus, e Deus responde. Tantas testemunhas, experiências nós temos ao longo desses 28 anos. Quando ele entrou para a minha família, meu pai que já está com Cristo, cruzava a mãozinha à mesa e falava: está na hora da oração? A Demi vai orar? Todos já ficavam aguardando pela oração. Nas solenidades, Natal, orador oficial da família. Ele entrou na minha família, fazendo uma diferença enorme. E com a oração, testemunho de vida, e aqui nesse tribunal. Eu estava namorando o pastor, desembargador, Ademir, todos falavam por aí. E a última experiência que nós tivemos, eu não vou falar aqui, por causa do horário, que já está adiantado, foi o livramento que Deus nos deu. Deu ao Isaac, ao nosso filho do meio, com 20 anos no final do ano. E o Isaac passou por um momento difícil, ele foi agredido junto com os amiguinhos, tal, ele estava na frente. Bom, enfim, resumindo, o Isaac não tem uma marca no corpo, não tem uma marca no rosto. E naquele dia, meu marido orou, ora pelas madrugadas, e eu tenho certeza que o livramento que deu ao meu filho naquela ocasião, como o livramento que ele teve de um câncer que o médico chegou a me chamar dizendo que tinha 6 meses de vida, ele já tem 5 anos de operado. Foi graças a essa intimidade com Deus. Deus respondeu, Deus nos amparou, e Deus reconstruiu a minha vida através do Ademir, esse homem de oração, onde as pessoas, onde ele passa, as pessoas falam: ali vai o homem de Deus. E é o maior título. E quando o Isaac era bem pequenininho, um amigo oculto, e havia tirado o Ademir, e tinha que falar alguma coisa sobre a pessoa, ele teria tantas coisas para falar do pai, que era um juiz, um desembargador, mas eu não me esqueço que ele falou, diante daquele grupo: o meu pai é um homem sábio que ora. Glorificado seja o nome de Deus. Por favor, Ademir, segue aqui com uma oração, você que tem inspirado a tantos. É o presidente do Grupo Evangélico de Intercessão do Palácio da Justiça, todas as quartas-feiras, já fundou esse trabalho há 36 anos. Depois se transformou em espaço ecumênico, nesse espaço maravilhoso que temos aqui hoje. É o desembargador, pastor Ademir, que tem inspirado tantas pessoas e ajudado tanto aí ao longo desses anos todos. Depois a pastora Esther estará encerrando a convenção apostólica, pegando a bênção. Pai, receba nosso louvor, a nossa adoração. Tu que estás entre os querubins neste momento. Receba o nosso louvor. Obrigado pela mensagem que tu trouxeste aos nossos corações. E pedimos, Senhor, que esta porta que se abriu hoje jamais se feche até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre todo aquele que aguarda a vinda do Senhor Jesus. E toda a igreja de Cristo diga amém.
que são